Shavuot, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitush Hanuch, a gente é agora na Halachá 71. A gente está vendo vimos nas halachot anteriores sobre tampar um buraco que é uma porta, que se a pessoa coloca lá algo que não estava lá e não estava preso, nem nada do tipo, é como se ele estivesse construindo a casa. E mesmo que é algo temporário, não está lá para ficar muito tempo, é proibido, porque é como se fosse uma construção temporária a casa. Agora a gente trata nessas duas próximas halachot sobre o que acontece com uma janela. Janelas geralmente não se costuma tampá-las, diferente de uma porta, um buraco muito grande, que dá para entrar e sair com facilidade, as pessoas costumam tampar isso para que ninguém entre e saia. A janela, ela é um pouco mais leve, o caso dela é um pouco mais simples. Por isso fala o Shulchan Aruch, pkak achalon, kigon luach, ou shar kol davar shesotmim bo et achalon, algum tipo de tampa, uma tábua, algum objeto que ele serve para tampar a janela. Yecholim lesotmo bo afilu imeino kashur sham, é permitido colocá-lo no Shabat para tampar a janela, mesmo que ele não esteja amarrado. Se a gente estiver tratando de persianas, de coisas que ficam presas na janela e a pessoa quer abrir e fechar, ou mesmo vidro, não tem problema nenhum, com certeza, essa janela já está pronta, é igual a porta da casa, eu posso abrir e fechar, mesmo quando ela está aberta tem um buraco e quando eu fecho eu tampo, já que a porta está presa na janela, com a dobradiça, etc., já que a porta está presa na parede, com dobradiças, etc., isso aqui não é considerado construção, porque já está construído, é feito para abrir e fechar. Então, tudo que é preso na janela, não existe dúvida de que é permitido abrir e fechar, seja persiana, seja a janela de vidro, etc. O Hidush, a novidade aqui no Kitush Hanuch, é que mesmo que seja algo que está solto, uma tábua de madeira ou algo do tipo que eu vou tampar completamente o buraco da janela, é permitido, mesmo que não está amarrado nem nada do tipo, só tem uma condição, com a condição de que a pessoa já usou isso nessa janela, ou pelo menos antes do Shabat ele pensou em usar isso para tampar a janela. אבל אם לא סתם במעולם, וגם לא חשב עליו, אסור לסתום בשבת אם הוא דבר שדרך לבטלו שם, שיהיה שם לזמן ארוך. Porém, se a pessoa nunca usou isso para tampar a janela, ou se ele nem pensou em fazer isso, aí é proibido. Mesmo assim, mesmo no caso em que é proibido, se é algo que não é feito para ficar lá por muito tempo, ainda assim pode. Por exemplo, ele continua, se a pessoa quiser colocar numa janela algo que ele nunca pensou em colocar e nunca colocou, mas nesse momento ele quer colocar para tampar a janela, porque está entrando calor ou está entrando frio, por exemplo, é alguma coisa que geralmente não vai ficar lá por muito tempo, por exemplo, ele quer colocar uma roupa, um pano, um cobertor, algum plástico, alguma coisa somente para tampar a janela, por exemplo, quebrou o vidro no Shabat. Aconteceu alguma coisa, quebrou o vidro da janela no Shabat, a janela não está fechando direito, e a pessoa quer colocar um pano, alguma coisa do tipo, para manter a temperatura da casa. Nesse caso, já que são coisas que não são feitas para ficar lá, mesmo que nunca tenha sido posto, e mesmo que a pessoa não pensou em colocar, nesses casos é permitido, murtar listombo becholinyan, aí é permitido, porque não é feito para ficar lá por muito tempo, e como dissemos, a janela é um pouco diferente do caso da parede, de um buraco na parede de uma porta. Halachá 72, דלתות וחלונות, אף על פי שהן תלויות על צירי ברזל שנקי להסירם להחזירם, מכל מקום אסור בשבת להחזירם או לטלותם, כי התולה אותם הווה כבונה, והמסירם הווה כסותר. Portas e janelas, muitas vezes elas podem ser tiradas, é fácil de tirar, elas têm dobradiças que é só levantar um pouquinho e tirar, isso acontece em portas e janelas, portas de armários e outros tipos. Mesmo que isso seja, isso que saia com facilidade, não se pode fazer isso no Shabat, nem tirar, nem colocar, porque na hora que a pessoa coloca isso na dobradiça, ele está construindo, e na hora que a pessoa tira isso da dobradiça, ele está destruindo no Shabat, então os dois são proibidos. É permitido abrir e fechar uma janela, uma porta ou algo do tipo, porque ele continua preso, a pessoa somente abre e fecha, e até prender, trancar não tem problema, mas tirar do lugar, tirar da dobradiça, isso daqui é como se a pessoa estivesse destruindo, e aqui é proibido.
Agora, lidando com a construção e destruição de casas, tem uma outra questão que às vezes aparece muito, que é importante comentar. O que acontece se, por exemplo, eu tenho na minha casa um lugar que eu tenho uma cobertura que abre e fecha, um teto que abre e fecha. Eu puxo um fio ou aperto um botão e ele abre e fecha a estrutura da casa. Então, nesses casos, embora a gente tenha dito que é proibido construir e destruir, caso o teto ou a janela ou o que seja, ele tem uma estrutura preparada para ser aberto e fechado. Ou seja, não é que eu estou pegando uma tábua, estou pegando um pedaço de madeira solto e colocando no teto para cobrir. É algo que já está colocado lá, ele já tem um sistema para abrir e fechar, é só puxar, por exemplo. Isso acontece muitas vezes em Sukkot. Às vezes na Sukkah, caso chova, se coloca uma lona no canto da Sukkah e quando começa a chover, eu puxo a lona com um fio e cubro a minha Sukkah. Assim, embora eu não tenha mitzvah de comer dentro da Sukkah quando ela está coberta, já que está chovendo eu não tenho obrigação de sentar na Sukkah, mas eu posso continuar lá com todas as comidas. Nesses casos em que eu tenho um fio, eu tenho um sistema, tenho planejado para ser aberto e fechado, tem um fio que eu puxo, isso daqui pode abrir e fechar, nesses casos isso é permitido, porque não é considerado que eu estou construindo no Shabat, é considerado que ele já está construído, eu simplesmente estou puxando e para abrir e fechar. Então esses tipos de construções em que já tem um sistema para abrir e fechar, não tem problema usá-los no Shabat, não é considerado que eu estou construindo. Isso vale também para carrinhos de bebê. O carrinho de bebê, por exemplo, quando ele está aberto, ele não tem teto, mas às vezes eu coloco a criança e está sol ou está chovendo, eu quero tampar, eu quero fechar a cobertura para que a criança não tome chuva ou sol. Ou eu quero colocar acima disso, tem aqueles plásticos para evitar que entre água dentro, algo do tipo. Então, nesses casos aqui também é a mesma situação. Já que tem um sistema preparado em que eu só puxo para abrir e fechar, não é que eu estou colocando ele agora, então não tem problema. Não tem problema fazer isso dessa forma. A única exceção à regra que a gente encontra, que apesar do sistema continuar sendo proibido abrir e fechar, é o guarda-chuva. Antigamente o guarda-chuva não era como o de hoje em dia. Antigamente o guarda-chuva, os posquim trazem que não era só que apertava um botão ou empurrava ele abria, realmente se construía a cobertura para usar de guarda-chuva. Então nossos sábios proibiram usar guarda-chuva no Shabat. Então mesmo o guarda-chuva de hoje em dia, que é só apertar um botão ou é só empurrar, ele já tem uma estrutura, ele já tem um sistema que funciona para abrir e fechar. Mesmo assim, guarda-chuva continua sendo proibido hoje em dia, miderabanan. Então, embora na maioria dos casos a gente permite, sempre que tem uma forma de um sistema para abrir e fechar já pré-pronto, no caso do guarda-chuva é uma exceção à regra, ele continua sendo proibido de ser usado no Shabat. Mesmo que ele estava aberto antes de Shabat, não se pode usar guarda-chuva em nenhuma situação no Shabat.